Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes e internautas, acabamos de ouvir este trecho do Evangelho que vem nos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Antes de tudo, esse Evangelho fala para nós que nós temos como Senhor, que nós somos seguidores de um Jesus Cristo que é capaz de multiplicar o pão e o peixe, ou seja, a comida que precisamos para o nosso alimento. O que esse texto está querendo dizer, de alguma forma, é que os discípulos de Jesus não precisam de ficar preocupados com comida. Porque se Jesus foi capaz de multiplicar o pão e o peixe naquele tempo, ainda hoje, Jesus é capaz de multiplicar o pão e o peixe para os discípulos que acreditam e que seguem Ele. Então esse texto, ele deveria servir para você que está nos ouvindo, nos assistindo, para você que anda muito preocupado com cesta básica, com feira, com comida para os seus filhos, com remédio, talvez até com luz para pagar, água para pagar. Esse texto deveria servir para você como uma consolação, como um antídoto, como um remédio que te acalma e que diz: olha, você, quando entregou a sua vida para Jesus, você entregou para alguém que sabe a sua necessidade e que não vai deixar você na mão. Essa é a proposta de Jesus. Se você ficar com Ele, Ele fica com você. Se você for fiel a Ele, Ele será fiel a você. Se você for obediente a Ele, aquilo que o seu coração precisa e deseja, Ele atenderá. Então, para nós, esse texto ele serve como um calmante, não no sentido de anestesiar, no sentido de retirar de nós a preocupação e nos deixar quase que acomodados, não. É no sentido de nos dar a certeza, a confiança de que aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, Deus vai providenciar. No caso aqui dos discípulos, através de 7 pães e de alguns peixinhos, Jesus conseguiu alimentar mais ou menos 4.000 pessoas. O texto diz até 4.000 homens. Então essa é uma reflexão que nós devemos fazer, que você deveria fazer. Por que eu ando tão preocupado com comida? Se o Jesus para quem eu entreguei minha vida, Ele é capaz de multiplicar o alimento que eu preciso para sobreviver. Por que eu ando preocupado com cesta básica, com feira, com conta para pagar? Se o Jesus para quem eu entreguei minha vida, Ele é capaz de providenciar tudo o que é necessário para minha sobrevivência. Por que eu ando preocupado com essas coisas do mundo, se Jesus me convida a focar a minha atenção, a voltar os meus olhos para as coisas do céu? Essa é uma reflexão. Mas a principal reflexão que esse texto nos propõe é sobre o que nós fazemos com a bênção que Deus nos dá. Porque veja, uma coisa é você pedir a Deus a bênção e receber. Outra coisa é o que você vai fazer com essa bênção. Esse texto aqui está nos mostrando que quando Deus nos abençoa, Ele nunca nos dá apenas o que precisamos. Ele nos dá de sobra. O que Ele dá é além daquilo que pedimos, que pensamos, que desejamos. Então imagina que você vai procurar Jesus com um copo querendo água e fala: Jesus, eu estou com sede, enche o meu copo de água. Jesus, quando Ele vai colocar a água no seu copo, Ele não coloca só para encher o copo, Ele coloca para derramar. E a grande questão é: o que você faz com essa água que derrama, com essa bênção que até excede a sua necessidade, o que você pediu, o que você precisa? Qual utilidade, qual destinação você dá para essas coisas que sobram na sua vida? Porque veja, muito do que sobra, a gente tende a considerar como talvez até desnecessário. E o que é desnecessário, a gente acaba deixando que se perca. E aí surge uma outra situação do desperdício. Será que nós não temos desperdiçado muitas bênçãos que Deus nos dá?
Será que nós estamos conseguindo fazer bom uso de tudo aquilo que Deus nos dá, tanto do que precisamos quanto daquilo que excede o que precisamos? Esse texto vem nos mostrar que os discípulos tiveram todo o cuidado. Os pães que sobraram, e o texto deixa claro, eles recolheram 7 cestos cheios de pães e peixes. Você imagina que no meio dessa fartura toda as pessoas poderiam pensar: para que a gente vai ficar recolhendo esses pães? Já comemos, já estamos saciados, deixa aí no chão, vamos deixar por aqui mesmo, nós não vamos levar, nós não vamos querer, nós não temos mais fome, já estamos saciados, vamos deixar aí. Os discípulos disseram: de jeito nenhum. Nós estamos saciados, nós não estamos com fome, mas talvez lá na cidade de onde a gente veio haja pessoas com fome que precisam desses pães. Então nós vamos recolher em cestos, e assim que a gente chegar na cidade a gente vai distribuir para quem não tem. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E uma vez eu me lembro até, não sei se você consegue também se lembrar, uma homilia que eu fiz falava sobre isso. O que é ser abençoado? Qual é a pessoa que nós podemos dizer, essa pessoa é abençoada? A gente acha que ser abençoado é apenas receber a graça de Deus. Então você pensa assim: fulano é abençoado, ou seja, fulano recebeu a graça de Deus, fulano pediu a Deus e Deus atendeu. A gente acha que ser abençoado é isso. Quando, biblicamente falando, abençoada é a pessoa que recebe a graça de Deus e que aprende que essa graça de Deus não pode ficar restrita, não pode ficar limitada. Essa graça de Deus não pode ficar aprisionada dentro do mundinho individual de cada um de nós. Ela precisa ser compartilhada. Então, a pessoa abençoada é aquela que recebe a bênção, mas distribui a bênção, espalha a bênção e faz com que outras pessoas também sejam abençoadas. Então eu vou te dizer uma coisa: você quer ser abençoado, meu irmão? Você quer ser abençoada, minha irmã? Primeira coisa, clame a bênção de Deus sobre a sua vida. Tá ouvindo? Clamar a bênção de Deus. Quando receber a bênção de Deus, você terá 50% de chance de ser abençoado. Os outros 50% de chance, sabe como que você vai conseguir? Pegando aquilo que Deus te deu e que você vê que não precisa mais e distribuindo com outras pessoas. Compartilhando com quem não tem. Por exemplo, você pediu a Deus que concedesse para você a graça de fazer uma reforma na sua casa. E aí você comprou os materiais, e aí você começou sua reforma, terminou a reforma da casa, você olhou, ainda tinha não sei quantos sacos de cimento, você olhou, ainda tinha não sei quanto lá de areia, de brita, de coisas que você não vai precisar mais. Você tem 2 chances. Ou você pode desperdiçar, deixar lá, até a chuva levar, até não ter utilidade mais, ou você pode fazer isso circular. Ah, padre, mas eu não posso vender? Pode vender, mas deixa eu te falar. Se Deus te concedeu a graça de reformar sua casa, se Deus te deu de graça, você não acha que você poderia ajudar alguém que talvez está precisando? Você não acha que você poderia fazer com que essas coisas que sobraram pudessem servir para outras pessoas também, como serviram para você? Ser abençoado é isso, é entender que não é só você que precisa, que o que Deus deu para você pode servir para outras pessoas. Veja o caso dos discípulos. Eles receberam os pães, eles receberam os peixes. Eles poderiam pensar assim: ué, isso aqui é nosso, é só nosso. Mas eles tiveram a consciência: não, o que sobrou não é nosso mais. O que sobrou é de outras pessoas que talvez estejam precisando mais do que a gente. Eu tenho para mim, sabe, irmão, irmã, que se nós aprendêssemos a compartilhar o que temos, nós não iríamos desperdiçar tanto. E sabia? O Brasil é um dos países com maior índice de desperdício do mundo. Em poucos lugares do mundo, as pessoas desperdiçam tanto quanto no Brasil, principalmente comida. O desperdício de comida que acontece no Brasil é uma coisa assustadora. Os pesquisadores, as pessoas que fazem essas comparações, ficam com a impressão de que aqui no Brasil o desperdício talvez seja maior do que o consumo.
É muita coisa que jogamos fora, é muita coisa que deixamos estragar, quando outras pessoas, talvez do nosso lado, estejam precisando. Então vou te dar uma dica. Vai no seu guarda-roupa, olha as roupas que você não está precisando, veja as coisas que estão sobrando e que você sabe que não vai usar, sapato que você não usa, bolsa, pulseira, roupas que você não usa, coisas que você não usa, que talvez estão aí paradas, vão estragar. Doa para alguém. Seja generoso, seja gentil, aprenda a compartilhar, porque isso também é ser abençoado. E saiba, quando você doa, quando você ajuda, quando você compartilha, quem é mais contemplado é você, porque Deus vê e Deus recompensa. Aquilo que você dá, volta para você. Aquilo que você compartilha, retorna para você, em saúde, em alegria, em paz, em harmonia, em bênçãos que você não é nem capaz de imaginar. Então, meu irmão, não seja um cristão que desperdiça, seja um cristão que compartilha, e você verá o bem que isso vai trazer para a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.